Para a felicidade de poucos e a tristeza de muitos, hoje eu vou contar sobre a história da Casas Bahia. Sim, a Casas Bahia que todo mundo já ouviu falar. Então eu vou contar sobre a história da Casas Bahia hoje. Então, antes de contar essa história, eu vou contar a história do criador da Casas Bahia, para depois chegar na história da Casas Bahia, beleza? Então, foi o seguinte: em 15 de novembro de 1923, nasceu o Samuel Klein. Então ele era lá da Polônia, do lado da Alemanha, do lado da Rússia, né? Só que aconteceu, ele nasceu tudo e ficou tudo cegado. E ele era o terceiro filho dos seus pais, que os seus pais tiveram 9 filhos, então ele era o terceiro, né? E ele tava lá tudo sossegado, tudo certinho, né? Só que ele morava numa cidade que tinha mais ou menos 3.000 habitantes. Só que tinha algumas pessoas que eram judeus, né? E sempre tinha um preconceito, judeu não é ser humano, todas as coisas assim. Sempre tinha um preconceito com as outras pessoas, então, os caras não prestam, né? Que seria assim. E isso que os caras pensavam, beleza, não tô meio que defendendo nada aqui, não, só tô falando só. Então ele foi meio que um pouco discriminado tudo, mas foi passando tempo e ficou tudo sossegado, que seria assim. Só que aconteceu, foi passando tempo, e ele meio que começou a vender algumas coisinhas, né? Começou a ter um espírito de empreendedor, né? Ele vendia coisas simples, assim, tipo panas, coisas assim. É coisinha bem simples, e algumas vezes vendia animais, né? Que ele morava num sítio, ele vendia os animais do sítio, né? Tinha das carinhas, coisas assim. Aí ele vendia tudo e começava a ganhar o dinheirinho, né? Meio que seria assim. E o que aconteceu? Em 1939, o tio Hitler, meio que ele dominou a Polônia, ele foi lá, atacou a Polônia e dominou a Polônia, bem na cidadezinha que o Samuel estava, né? Com isso, o Samuel e seu pai foi para um campo de concentração e a sua mãe e os seus outros irmãos, né? Os seus outros 8 irmãos foram para outro campo de concentração. Aí, em 1942, ele foi mandado para o campo de concentração de Auschwitz, que foi meio que o maior campo de concentração da Segunda Guerra Mundial, né? Ficava meio que lá na Alemanha, né? Então ele foi mandado para lá, só que ele conseguiu se safar, né? Ele e seu pai foi mandado, só que ele conseguiu se safar. Por quê? Aconteceu o seguinte: ele estava indo tudo lá, então ele estava indo para esse campo de concentração, então ele percebeu que os guardas algumas vezes não ficavam de olho lá no lugar assim, então ele foi lá e conseguiu fugir, né? Ele correu pra mata, né? E conseguiu fugir, correu. Já era meio que de noite quase, né? Ele fugiu e chegou numa fazenda, né? Meio que assim, chegou numa plantação de trigo, né? Que era uma fazenda, né? E essa fazenda tinha pessoas que também fugiram do nazismo, né? Que seria assim, cristãos, judeus, tudo, fugiram tudo do nazismo, né? E basicamente ele começou a trabalhar nessa fazenda, né? E basicamente só trabalhava pra comer, né? Basicamente ele trabalhava por comida, né? Aí o que aconteceu? Foi passando o tempo, né? Isso aí foi em 42, né? 1942, foi passando o tempo, ele começou a trabalhar tudo, falou, não, isso aqui não é pra mim, não. Aí em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, né? Quando a Alemanha foi derrotada, ele viu que tinha muitos soldados dos Estados Unidos na Alemanha, né? Então ele falou, posso fazer um negócio aqui. Aí ele começou a vender cachaça, cerveja, vinho pros americanos, né? E começou a ganhar o dinheirinho, assim. Só que ele viu que não ia ter muito sucesso na Europa, né? Ele falou, não, eu tenho que ir pra outro país, né? Então eu vou tentar ir pro tio Sam. Só que não deu certo, né? Lá pros Estados Unidos não deu certo. O tio Sam falou, não quero não. Que ele já tinha pegado um monte de imigrante. Ele falou, não, eu vou trazer um monte de imigrante que vai ficar meio ruim, né? Então ele foi lá e queria vir aqui pra América do Sul, né? Então ele tentou lá pra Bolívia, né? Ele quase conseguiu. Ele pegou o avião, foi pra Bolívia. Isso aí foi em 1948, por aí. Ele foi lá pra Bolívia. Ele ficou um tempo lá, só que a Bolívia tava meio que passando por um governo meio ruim, né? Tipo, os caras discriminavam todo mundo, meio que assim. Tinha preconceito, tem um monte de coisa. Então, ele falou, não, isso aqui não é pra mim, não. Em 1950, ele conseguiu vir aqui pro Brasil, né? Ele veio pro Rio de Janeiro e ele começou a trabalhar tudo em algumas lojas. Ele começou a ver que tinha muitas pessoas que vinham do Nordeste, principalmente da Bahia, né? Pernambuco, assim, mas era mais da Bahia, que vinha lá do Nordeste pra vir pra São Paulo, Rio de Janeiro, trabalhar, né? Só que as pessoas estavam acostumadas no calorzão, assim, né? Tipo, 35, 36 graus, e vinham aqui pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, e basicamente enfrentava, tipo, 20 graus, sabe? 22 graus, que as pessoas não estavam nem um pouco acostumadas, né? Então, basicamente seria assim, o cara mora num lugar bem quente, vai pra um lugar não tão frio, mas um pouquinho frio, né? Então, o cara fica meio ruim. Com isso, o Samuel lá, ele começou a vender cobertor pra essas pessoas, né? Então, ele ia lá e vendia bem baratinho esse cobertor. E também ele começou a fazer um negócio que ficou conhecido depois de um tempo, né? Nas suas Casas Bahia, né? Que seria assim. Ele começou, tipo, parcelar, dando exemplo assim. O cobertor é R$5, então eu parcelo aí, você paga R$1 por mês, dando sempre assim, por 5 meses, dando sempre assim. Então, ele começou a fazer um negócio meio que assim. Então, ele parcelava pra ficar mais fácil para as pessoas, principalmente as pessoas pobres, né? Para elas terem um cobertor, né? Pra se esquentar, né? Que muitos moravam na rua, né? Outros moravam num lugarzinho bem pequenininho, mas a maioria morava na rua, que não tinha dinheiro pra comprar uma casa, né? Um apartamento, alugar alguma coisa, não tinha, né? Então a única coisa que sobra é a rua, né? Basicamente assim. Ele começou a vender tudo e só que ele ficou meio ruim, falando, cara, eu queria criar uma loja aqui que vendesse todas as coisas meio que mais simples, né? Para as pessoas e que ganhasse um dinheirinho por cima, né? Aí com isso, ele viu que tá vindo muita mais pessoas da Bahia, né? Então ele falou, não, e se eu fazer uma loja
que tem uma inspiração nessas pessoas que vêm lá da Bahia. Com isso ele criou a Casa Bahia. Então essa Casa Bahia tem esse nome Bahia em homenagem aos baianos, meio que seria assim, que vieram pra São Paulo, Rio de Janeiro, tudo assim, pra trabalhar nas fábricas, assim. Então, olha que bacana. E as Casas Bahia foi criada em São Caetano em 1952. Então foi bastante tempo, né? E essas Casas Bahia começou a vender os seus produtos, principalmente para pessoas pobres, né? E sempre vendia com aquele negócio de parcelamento, né? Depois de um tempo, surgiu o carnê da Casas Bahia, né? Que ficou conhecido assim. O que é esse carnê? É tipo um cartão de crédito que seria assim. A dá exemplo, a pessoa quer comprar um sofá, só que o sofá, dá exemplo, custa R$1.000, só que ela não tem R$1.000 para pagar. Só que ela só consegue pagar, tipo, R$100 por mês. Então, por exemplo, ela dá uma entrada de R$100, ia sobrar 900. Então, ela ia pagando R$100 por mês por 9 meses. Né? É tipo um cartão de crédito, né? Então, o carnê da Casa Bahia, né? E ele começou a vender e começou a ganhar um dinheirinho bom, né? Que muita gente, tipo, classe média, principalmente a classe baixa, né? Os pobres, né? Começou a comprar que nem louco os seus produtos na sua loja, né? Que os caras falaram, não, o negócio até que é baratinho aqui e fica bom, né? Que eu posso parcelar em 500 vidas e fica tudo cegado, né? Que seria assim. Então ele começou a ter um sucesso do caramba, né? E depois de um tempo, os seus filhos começaram a controlar a Casas Bahia, né? Aí ele meio que se aposentou, só que o problema é que ele veio a falecer em 20 de novembro de 2014. Então faz um tempinho atrás que ele faleceu, e seus filhos controlaram a Casas Bahia, né? E também vai se considerar que o Samuel sempre gostou do Brasil, foi esse povo aqui é acolhedor pra caramba, né? Que seria assim. E os caras são mal gente boa, né? Que seria assim. Então sempre gostou do nosso Brasilzão de meu Deus, hein? Então até que é legal, né? Um gringo gostar da gente, olha que bacana. Então essa é a história da Casas Bahia. Muito obrigado por todo mundo que me ouviu. Então, tchau!